Boa noite, estamos ao vivo, só que hoje quem vai fazer a abertura é o Alan. O Alan estava empolgado para a abertura. Quem mandou abrir a boca? Boa noite, leitores e leitoras deste canal maravilhoso. Como vocês estão? Mais uma live, mais um momento de discussão, de debate. Espero que vocês aproveitem. Caramba! Gostei da abertura dele também, ó. Gostei. Foi melhor do que eu, arrasou. Com certeza não. Ah, não, que isso, com certeza sim, você arrasou. Você tem o dom da palavra. Então, boa noite, leitoras e leitores da Pandemia de Leitura. Hoje estamos aqui para dialogar sobre os 6 primeiros contos do livro Olhos d'Água, da maravilhosa Conceição Evaristo. Então, eu quero agradecer a vocês 3 que estão aqui hoje e agradecer a cada um que está assistindo, que compartilhou a live, que curte, participa das postagens, ajuda, fala bem. Muito obrigada a todos vocês. Eu queria que cada um desse boa noite, falasse o nome, dizer de onde está falando hoje. Temos gente de onde aqui hoje? Boa noite, meu nome é Gabriela, eu sou de Japeri, na Baixada do Rio. Eu? Boa noite, meu nome é Alan Dales, estou em Campo Grande, no Rio de Janeiro. Boa noite, eu sou Maria Aparecida da Costa, eu estou em Seropédica, no Rio de Janeiro. Gente, que arraso, olha isso, gente. Coisas da pandemia, né? Eu sei que temos muitas coisas negativas, mas também eu acho que esse encontro que a gente consegue proporcionar com pessoas em diferentes lugares, né? Do Rio de Janeiro, do Brasil, é um ponto extremamente positivo disso tudo. Bom, vou falar então aqui hoje nós temos de participante especial, todos vocês 3 são especiais, né? A Gabi está sempre comigo aqui, sempre conosco, Alan também. E Cida, eu vou chamar de Cida, ok? Ela falou Maria Aparecida da Costa, mas é mais conhecida como Cida, então é assim que eu vou chamá-la. Cida, eu vou falar isso. A Cida foi minha professora. Eu sabia! Impossível você não falar. Fala, Vanessa, fala. Conhecemos essa bola de mais chateada, mas fala. A Cida foi minha professora no 9º ano. Gente, eu falo isso toda hora. Coitada, a Cida já escutou tanto isso. A Cida foi minha professora no 9º ano e hoje nós dividimos a mesma sala dos professores e as mesmas salas de aula, né? Lá no Colégio Estadual Almirante Tamandaré, em Japeri. E temos ela aqui hoje, porque, né, ela é a culpada aí por ter feito eu me apaixonar pela literatura, pelas letras, pelos livros. Ainda me lembro de uma aula dela em que a gente teve que... Fez tipo... Acho que foi uma oficina de gibi, né? Eu lembro que eu levei vários gibis que eu já amava ler ali naquela época, e eu era viciada em gibis, né? E tê-la aqui hoje é uma grande honra e é uma coisa incrível, né, que o universo proporciona a gente aí no nosso caminhar. Eu queria que a Cida começasse falando um pouquinho da especialização em literatura afro-infantil que você fez, Cida. E você chegou a comentar que acho que nesse curso você conheceu a Conceição Evaristo. Conta pra gente como é que foi isso. Como é que você conheceu a Conceição Evaristo e um pouquinho dessa literatura, dessa especialização em literatura afro-infantil. Bom, gente, boa noite mais uma vez. Primeiramente, eu vou falar sobre fugindo um pouquinho o protocolo, a Vanessa me fez uma pergunta, eu vou responder, mas antes eu quero falar um pouquinho sobre o que ela falou antes, sobre quando ela me conheceu, enquanto professora dela de língua portuguesa, lá em 1900 e pouco, quando eu estava começando a minha carreira. Quando eu dei aula para a Vanessa, eu era recém-formada, estava começando a trabalhar. Isso foi numa escola particular
assim, bem exigente, tanto na época quanto hoje. E eu cheguei naquela escola sem quase nenhuma experiência. Claro que eu já dava aula para primária, antigamente era primário e ginásio. Eu dei aula para a Vanessa no ginásio. Ainda não era essa divisão, 9º ano, primeiro segmento. Era a 8ª série, que se falava Era a 8ª antigamente. série? É verdade, né, Cida? Era a 8ª série Era ainda, a né? 8ª série Meu ainda. Deus, para, vocês Cida, verem... eu sou velha! Eu também, né? Para vocês verem quanto tempo tem isso. Agora, é interessante observar que eu sempre fui apaixonada por leitura. E lá naquela época eu estava descobrindo metodologias de ensinar literatura. Essa escola, ela ainda não tinha uma biblioteca, então eu, assim, naqueles meus pequenos conhecimentos, já fazia alguma coisa assim, relacionada à leitura de uma forma especializada, e eu apresentei um projeto para a escola de criar um espaço de leitura naquela escola. E eu fui muito bem recebida pela direção da escola, pela minha coordenadora, que era uma das filhas, era filha do dono da escola, e que acharam assim, aquela ideia maravilhosa, me deram a maior credibilidade, deixaram fazer esse trabalho e eu levava tanto para a sala de aula quanto em outros horários essas oficinas de leitura. E a Vanessa teve o privilégio de pegar a minha oficina de gibi com os alunos. Então, foi assim, foi uma coisa de louco, porque eu estava... Vanessa, na verdade, foi minha cobaia, eu estava começando com isso. Eu tinha visto na faculdade, porque na época da minha faculdade, a gente não, a literatura infanto-juvenil, ela não tinha esse espaço que ela tem hoje dentro da escola. As crianças não tinham essa oportunidade que tem hoje de poder frequentar uma biblioteca. Então, eu levei isso para a escola e hoje eu fico muito feliz de ter sido um projeto que teve continuidade, porque depois disso eu acabei indo me preparar, porque até então eu não sabia nada como fazer, eu não tinha técnica, não tinha teoria, eu só tinha prática, eu só experimentava e ia desenvolvendo lá com os alunos. Aí eu fui para uma especialização lá na UFRJ. Fui assim, com a cara e com a coragem. Isso no ano de 2000. Cheguei lá, era uma prova. Cheguei, nem sabia que tinha que fazer uma prova. Fiz a prova. A professora coordenadora do curso adorou a minha redação. Porque eram poucas vagas para muitas pessoas e conclusão. Viu, Gabi? Ela é um exemplo de boa redação, viu? Ela não está dando aula à toa sobre redação, hein? Aí eu fui aprovada, comecei o curso e logo de cara eu me deparei com os professores também apaixonados por literatura. A minha professora era a coordenadora do curso era a professora Rosa Gens, que hoje já deve estar aposentada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? Assim, é uma informação que eu estou falando assim por alto, não sei. E ela me inspirou muito, porque ela levou para a gente o curso que ela dava para a gente sobre literatura infanto-juvenil era sobre monstros na literatura infanto-juvenil. Então, achei aquilo muito interessante, comecei a desenvolver. Uma outra coisa legal também que eu aprendi nesse curso é que eu encontrei lá uma ex-professora da minha graduação, que ela me dava na faculdade, ela me deu 2 cursos ou 3, foi as literaturas portuguesas. Foi ela que me deu aula sobre Camões, sobre Fernando Pessoa, sobre toda essa gente aí da literatura portuguesa, que eu não tinha muita paixão. E depois, com o tempo, quando eu comecei a trabalhar, porque eu me apaixonei por esses autores, e na pós-graduação eu tive o prazer de fazer um módulo dela sobre literatura africana de língua portuguesa, só que ela deu um curso para a gente voltado para o público infantil. Então, foi assim, foi uma gotinha, porque em um período, eram assim, meses que a gente fazia cada módulo, depois ia trocando, então me apaixonei por isso. Aí depois, mais tarde, por conta deste curso,
fui fazer uma outra especialização para me aprofundar na questão de literaturas africanas de língua portuguesa e tive a oportunidade de fazer um módulo também com a Conceição Evaristo. Na época que a Conceição Evaristo me deu este curso, ela não tinha essa projeção que ela tem hoje. Tanto é que ela ficou empolgada quando eu cheguei na sala de aula dela com um livro dela na mão. Ela perguntou assim, onde você conseguiu este livro? Porque ele está esgotado, eu não encontro ele mais. Eu falei, este livro tem na biblioteca da minha escola. Sabe onde ele estava, Vanessa? Lá na biblioteca de Tamandaré. Qual é o livro, Cida? Eu agora não me lembro o nome, não, mas ele está lá em Tamandaré. Mulheres. Nem Submissas, não? Em Submissas, Lágrimas de Mulheres? Não. É Tom C.A. Vivêncio. Não é o primeiro, não lembro. Muito antes. Eu acho. Não foi, não vou lembrar. Cida, então isso foi em 2000. Aí o que aconteceu? Foi em 2000. Foi em 2000, eu terminei a pós em 2002, da UFRJ. Acho que isso foi em 2006, 2007 que eu fiz esse curso. Por aí assim. 2006. E ela era professora. Por aí. Não, olha, bacana. Ela ainda não tinha feito doutorado, ela estava terminando o mestrado dela. Aí o que aconteceu? Nem ela, olha como que são as coisas no Brasil. Ela sendo injustiçada por conta do livro que ela publicou, nem ela sabia que o livro dela fazia parte do pacote do governo que compõe as bibliotecas nas escolas. Gente. Ela descobriu quando eu cheguei na sala com o livro dela em mãos. Ela disse, mas como assim? Nem eu sabia. Aí ela anotou e tudo mais. Eu acho que até, de repente, ela correu atrás para cobrar, porque o livro dela estava sendo vendido para o governo, mas ela, com certeza, não estava recebendo. E, assim, eu tive a oportunidade... É um absurdo, né? E eu tive a oportunidade, assim, imensa de poder fazer um curso com ela, conhecer o trabalho dela. Ali eu não a conheci propriamente a escritora literária. Eu escutei, eu conheci a crítica literária. Né? Porque ela deu assim uma visão. Hoje eu vou falar aqui sobre um livro dela, mas não só a partir da leitura, mas também a partir do aprendizado que eu tive com ela sobre a questão do discurso de autoras negras, né? Porque a gente conhece muito o discurso literário de autores, homens. E aqui não, aqui na leitura de Conceição Evaristo, a gente vê o quê? Uma fala feminina. Hoje eu até estava escutando a Djamila Ribeiro falando sobre essa questão de lugar de fala, né? Que todo mundo tem o seu lugar de fala, mas as mulheres negras, isso se evidencia mais ainda, porque ela fala aqui das nossas vivências, né? Eu estou falando, estou comentando, vou discutir com vocês sobre assim, vivências que são comuns nas nossas vidas, assim, acontecimentos que eu já presenciei, não só através da história, mas através do conhecimento de pessoas ao meu redor, de pessoas que eu conheço e que estão aqui, representadas por essas personagens que a gente teve a oportunidade de conhecer até os 6 primeiros contos. Claro que nos outros tem muito mais, né? Já andei dando uma olhadinha, nos outros contos também tem personagens assim que assim, são pessoas que vivem ao nosso redor, que estão aqui do nosso lado, estão aqui perto de mim, fazem parte da minha família. Eu já vivenciei algumas situações, ou quase vivenciei, então não vivenciei porque por conta da minha mãe ter sido muito esperta e assim, não deixar que nós passássemos por determinadas situações por conta da sabedoria dela, e assim vai, né? Falar assim, a Vanessa escolheu um ótimo momento para eu poder participar, porque
eu vou poder falar assim de coisa daquilo que eu sei, daquilo que eu vejo, daquilo que eu lido o tempo todo na sala de aula com as minhas crianças na outra escola, com os meus alunos no Almirante Tamandaré. A gente vê que esses alunos, muitos dos nossos alunos aí, independente de ser negro ou branco, eles estão representados aqui neste livro, né? E a gente está trabalhando com eles e trabalhando de forma que eles não, que daqui mais lá na frente, eles não passem pelas mesmas, pelas essas tragédias, pela brutalidade que alguns desses personagens passam aqui e que muitas pessoas na nossa sociedade já passaram. Nossa, Cida, ainda bem, olha, eu agradeço a todos os deuses que essa live está sendo gravada, porque essa sua fala foi tão rica, né, e ao mesmo tempo traz tanta história, né, tanto sua de vivência, como você falou, como das pessoas próximas a nós, né, que às vezes a gente deixa passar despercebido, né, ou não dá importância. Então, assim, o quanto é rico e o quanto toca, né, a alma, assim, de quem tem coração, de quem consegue ter empatia. Então, assim, toca muito a gente. E é assim que eu me sinto lendo os contos desse livro, né? Eu sinto até uma certa dor, às vezes, né? Eu sofro com o personagem e eu começo a pensar, caramba, essa pessoa existe. E a Conceição, foi ontem de ontem, ela falou sobre Ana da Venga, ela falou que foi uma conversa que ela escutou no ônibus na Zona Sul, e aí ela escreveu o conto Ana da Venga. Foi uma conversa que ela escutou, ou seja, é uma história real, né? Claro que ela pode ter acrescentado alguma coisa enquanto escritora, né? Mas partiu de uma vivência, né? De algo que aconteceu. Então, assim, eu queria saber do Alan e da Gabi, como é que vocês se sentiram lendo esse livro? Como é que está sendo a percepção de vocês até o momento, nesses primeiros 6 contos? Bom, eu achei o livro, como eu falei para a Vanessa, eu achei a escrita dela muito intensa. Eu acho que todo o sentimento do personagem a gente consegue sentir, pelo menos eu consigo sentir, não assim, claro que eu não consigo sentir porque eu não vivencio aquilo, eu não vivenciei aquilo, mas eu consigo sentir uma profunda tristeza, sabe? Ao ler a história, eu consigo sentir o sentimento que ela passa. Tanto quando ela fala que, nos romances, eu acho eles muito intensos também. E eu achei bem interessante aqui que a Vanessa estava falando que a professora Aparecida foi a professora dela e que a professora Aparecida incentivou a Vanessa a ser apaixonada por leitura. A professora Aparecida também é minha professora e a Vanessa também é minha professora. Só que, assim, eu, infelizmente, só estou tendo a oportunidade de ter aula com a professora Aparecida esse ano e veio com a Vanessa desde o meu primeiro ano. Então, e a Vanessa despertou esse meu interesse pela leitura. Então, assim, graças à Vanessa, eu estou aqui lendo muito, né? E eu acho importante isso, os professores incentivarem a leitura da gente. Pode falar. Com certeza. E olha como é um ciclo, né? Cida me marcou. Tem alguém com música? É a Gabi? Não. Acho que era o Alan, tadinho. Queria que ele falasse. Fala, Alan. Porque tem as crianças aqui embaixo colocando música. Tá atrapalhando? Agora parou. Melhorou. Tá, beleza. Esse livro, algumas histórias no início, lembra muito a história da minha mãe. Que minha mãe, na roça, uma família muito pobre, minha mãe precisou sair muito cedo para trabalhar. Casa de família. E minha mãe me conta, as histórias que minha mãe me conta, são muito parecidas com essas histórias. E tem uma coisa interessante, quando a gente vai conversando com as pessoas, a gente vai, e eu li esse livro, né, e eu vou cruzando as histórias. E há muito preconceito, porque tem uma história da menina, e ela começa a ter uma percepção já cedo, por conta do trabalho que ela vai... Depois a gente vai entrar mais, né? E já vem assim, e ela já não prestava desde cedo, que não sei o quê.
E vai entrando todo o preconceito e já vai nascendo aí, quando a gente não conhece a história do outro. Quando a gente não busca, a gente olha a pessoa, mas a gente não busca saber a história da pessoa, que é muito fácil julgar. E quando eu leio, estou lendo essas histórias, estou repetitivo nessas histórias, né? E quando eu estou lendo esses contos, eu percebo que há muito mais do que a nossa percepção inicial. E é por isso que a gente precisa conhecer mais essas histórias, a história da professora, a história de vocês, para a gente começar a construir o que é o ser humano hoje. Muita coisa que acontece, muitos dos sofrimentos, esses olhos d'água que a gente busca conhecer no outro e que a percepção, ela muitas das vezes é dificultada pelo preconceito, por concepções erradas, por não conhecer essa pessoa, essas histórias elas vão construindo na nossa mente assim, bem, eu preciso conhecer melhor essa pessoa que está do meu lado, que eu julgo, que eu chamo de coisas ruins, que eu acho que é isso, que é aquilo, mas que por trás tem uma vida, né? Tem uma família, tem sofrimentos, tem tudo que ela passou. E falando da mulher negra, ainda tem o preconceito por ser mulher e por ser negra. Sim. E falando em mulher negra, né? Eu senti muito isso no primeiro conto, Olhos d'Água. E, inclusive, Conceição, nesse conto, ela não nomeia ninguém, né? Ela não dá nome para a mãe, não dá nome para a filha, não dá nome para a neta. Então, acho que eu senti que a intenção dela foi, assim, colocar nesse conto, né, as mulheres negras, né? Que com seus olhos d'água, que acabam, né, esses olhos acabam passando, são os mesmos olhos da filha, e depois são os mesmos olhos da neta, né, vai passando essa história de sofrência, esse medo que sua história, né, de sofrimento passe de geração, né, para a próxima geração sua. Eu senti muito isso nesse conto, né, e eu até escrevi aqui, né, que ao não nomear, como eu falei, eu percebi, né, me fez crer na representação das mulheres negras, né, esses olhos d'água. A Gabi até falou também o que ela tinha pensado, ela pensou nas mulheres também, e o que você tinha percebido no primeiro momento, Gabi, que a gente chegou a comentar? Você tinha falado que a gente comentou... é porque a gente tinha comentado em Djamila, né, sobre a solidão da mulher negra, o quanto a mulher negra se sente só, né, e você tinha comentado isso, né, Gabi? Esses olhos d'água, não lembra mais. Não adianta você falar isso, eu não lembro. Eu não lembro. Tá, alguém tem algo a comentar sobre esse conto? Eu queria chamar a atenção, fiz umas anotações aqui neste primeiro conto, que eu percebi aqui, como que a gente vê, assim, as imagens que eu construí ao ler este conto, daquela mulher, essa mulher aí, essa mãe, essa avó, elas representam aquelas mulheres, aquelas pessoas que se dedicam toda uma vida à vida dos filhos, a ponto de perder a sua identidade. A filha aí, ela não reconhece, devido à infância pobre, a dificuldade, teve que sair cedo para ir buscar uma melhor forma de sobrevivência e acaba não tendo aquele tempo de conhecer o seu familiar, de ter um contato mais íntimo, mais definido com a pessoa que colocou ela no mundo. Quando ela pergunta que cor que tinha os olhos da mãe dela, lá na frente, depois bem distante, é que ela vem lembrar, pensar em um detalhe que ela não havia percebido. Por quê? O tempo, essa vida tão difícil que muitas pessoas encontram, né? Que a família pobre, a mulher negra, que muitas vezes cria seus filhos sozinhas, ela não tem tempo de viver
a vida ali com o filho, né? De observar o crescimento do filho, acompanhar, saber das dificuldades, o que o filho está fazendo fora, o que não está. Eu fiquei, ao ler esse texto, eu fiquei lembrando, a primeira coisa que me veio à cabeça é naquelas mães que entregam as crianças lá na porta da nossa escola, aqueles pequenininhos, vão trabalhar na segunda-feira e muitas voltam só na segunda-feira. E não consegue ver o momento que a criança aprende a ler, o momento que a criança tem uma dificuldade, tem algum probleminha. E, assim, muitas famílias não conseguem acompanhar o quanto o filho está crescendo, ou se ele está com dificuldade, e tudo isso me veio à cabeça quando eu estava lendo este ponto, né? Só lá na frente que ela vai lembrar como é que era os olhos da mãe dela. E hoje, ela já com a filha dela, ela já faz um trabalho diferente. A filha dela ainda não saiu de casa e a menina já põe a mãozinha no rosto dela para ver que cor que os olhos dela têm. E tão bom seria, assim, eu trabalho em questão assim, eu gosto de trabalhar a questão da educação para fazer com que a vida dos nossos alunos, dos filhos dos nossos alunos, seja muito, muito, muito diferente da nossa, muito melhor do que a deles. Por exemplo, eu tenho a Gabi aí hoje enquanto aluna. Poxa, eu trabalho, eu penso que eu tenho que contribuir de forma que lá na frente ela tenha todos os privilégios que a nossa que é direito do cidadão, né? Que ela seja uma cidadã que possa conviver com os filhos dela, que ela possa dar uma escola de boa qualidade, não só ela, mas qualquer pessoa, mulheres brancas, negras, pais, que uma criança possa ter o pai e a mãe ali acompanhando, ajudando, e que as pessoas tenham a sua identidade, o seu eu reconhecido, não que seja mais um perdido na vida, como a filha aí no conto Olhos d'Água, né? Que lá na frente tem que voltar para tentar reviver uma coisa que ela não pôde viver, porque muito cedo teve que sair de casa para trabalhar, para ajudar. Para encontrar uma vida melhor. Sim, essa sua fala me lembrou, me chamou a atenção para esse trecho aqui, ó. Um dia, brincando de pentear boneca, a alegria que a mãe nos dava, quando deixando por uns momentos o lava-lava, o passa-passa das roupagens alheias, e se tornava uma grande boneca negra para as filhas. Descobrimos uma bolinha escondida bem no couro cabeludo dela. Então, assim, esses momentos, né, que são tão preciosos, porque justamente você falou, né, quando a mulher não tem tempo, ela está trabalhando tanto para os outros, né, tendo que sobreviver ali, né, buscar forma de sobrevivência, que ela tem muito pouco tempo para brincar com as filhas. E também tem um outro trecho que me fez pensar, né, como deve ser sorrir quando se tem fome? E sonhar, como é que se sonha quando se tem fome? Né? Porque ela fala muito das questões dos filhos que têm fome, mas eles tentam se distrair com as nuvens no céu, né? E tentam pegar aquelas nuvens antes que elas saiam dali, antes que elas fujam, né? Então, ali, aquele momento de sonho é tão curto, né? Sonhar é tão curto que... Como é que é isso, né? Como é que se sonha? Eu falei, gente... Como é que se sonha tendo fome? Como é que se sonha? Como é que se sorri tendo fome? Né? Eu fiquei pensando muito nisso. Foram perguntas, foram meus questionamentos. Aqui no final desse trecho, ela fala que ela brincava também para saber a cor dos olhos da filha dela, né? E esses olhos d'água, a mãe tinha olhos d'água pelo sofrimento que passou. A filha, não a filha dela, a narradora do conto, a filha dela fala: mãe, qual é a cor tão úmida de seus olhos? Ou seja, o sofrimento é passado para essa mulher que está narrando o conto. E ela fica tentando entender
quer ver o olho da filha para ver se esse sofrimento será passado para a filha também. Eu acho que eu interpretei meio assim, sabe? Que a mãe teve olhos d'água, a filha também, ela quer ver se a neta, no caso, também terá esse sofrimento será passado. E aí esse trecho aqui, quase finalizando o conto, né, que ela diz, é muito bonito, inclusive, mas é triste, né? A cor dos olhos de minha mãe era a cor de olhos d'água, águas de mamãe Oxum, rios calmos, mas profundos e enganosos, para quem contempla a vida apenas pela superfície. E isso me lembrou muito, esses olhos me lembrou os olhos, né, da mãe do Miguel, do pequeno Miguel, que morreu aí, né, pelo desleixo de sua patroa. Me lembra os olhos, como será a cor, qual será a cor dos olhos dessa mãe de Miguel, né? Como será a cor dos olhos da mãe de Ágata? Como será a cor dos olhos da mãe de João Pedro? Né? E até me emociona, porque o quanto essas mulheres não devem estar sofrendo nesse exato momento, né? Pelo simples fato de terem filhos negros, né? Porque todas essas crianças que eu citei morreram por causa de sua cor da pele, né? Pela negligência de um Estado genocida, né? E de uma patroa genocida que pouco se importou com a vida do filho de sua empregada, né? Então, que cor será que tem os olhos dessas mulheres? Filosofei agora, foi profundo. Um dos trechos que eu tirei, e até eu comentei antes de começar, né, sobre a música, e eu vou fazer até uma... É aquela parte da tristeza, mas também a parte da força, que eu vou relacionar a música com o livro da Casa de Espeja, Carolina Jesus, né? O trecho é o seguinte, está na página 16, esse trecho aqui, né? Enfim, é a cumplicidade da filha, página 16, linha 4, é a cumplicidade da filha com a mãe. Ela, como mais velha, ela começou a identificar na mãe alguns pontos, algumas dores que a mãe precisava esconder. Então, decifrava o seu silêncio nas horas de dificuldades, como também reconhecer em seus gestos prenúncios de possíveis alegrias. Então, eu estava... Quando eu estava lendo esse conto alguns dias, eu estava ouvindo uma música, até a música do Engenheiros da Bahia, o nome da música é Alívio Imediato. Eu vou ler o trecho que eu fiz a relação com esse trecho do livro. Tá, até aqui eu vou sumir um pouquinho. Tá? Eu vou sumir, não, vocês vão sumir um pouquinho. Diz o seguinte, é bem no início. O melhor esconderijo, a maior escuridão. Já não servem de abrigo, já não dão proteção. Esse é um trecho. Aí vem aqui. E aí, esse trecho agora me fez lembrar a parte da chuva, né? A identificação das nuvens com as crianças para esconder a fome, fazer com que as crianças esquecessem um pouco da fome, né? Que a chuva caia como uma luva, um dilúvio, um delírio. Que a chuva traga alívio imediato. E então esse é o momento, o que eu interpretei, né? Aquele momento, por mais que fosse a dor da mãe em saber que a fome estava tomando conta ali, ela precisava ter força. Ela precisava criar naquele momento um alívio imediato para aquelas crianças. E aquele alívio eram as distrações, eram as brincadeiras, era se fazer de rainha. As filhas faziam ela como rainha naquele momento, e a reverência, e aquelas brincadeiras, e a identificação nas nuvens, né? Eu, por exemplo, quando criança, eu ficava identificando, até hoje, quando adulto, né? Ficava vendo as nuvens, que forma tem as nuvens, né? Que forma tem as nuvens? Mas naquele momento era para esconder a fome. E no livro A Casa de Despejo, né? Justamente a fome também fazia parte, mas a leitura, a expressão, a literatura, o correr para a rua daquela mãe para trazer a comida para os filhos,
todas essas histórias, elas se entrelaçam. Essas histórias se entrelaçam. Foi um elogio que eu fiz antes, né? E quando a gente começa a ler essas histórias, quando a gente começa a fazer as ligações, esses elos dessas histórias, a gente começa a perceber, mais uma vez, como é construído o ser humano, né? E esse preconceito, quando a gente conversou no livro anterior do preconceito, esse preconceito, quanto mais a gente conhece o outro, menor será o preconceito. Quanto mais a gente conhecer o outro, menor será o preconceito. Quando a gente conhecer mais a história do outro, mais a história de luta, menor será o preconceito. Sim. E me fez lembrar isso que você comentou, Alan, né? Como que essa mulher, né, ou essas mulheres, né, como eu falei, citei algumas aqui, como que elas vão andar com seus olhos secos, sem lágrimas, diante de tanto sofrimento, né? Diante de tantas angústias que essas mulheres, assim como Ana da Venga, né, que é o próximo conto, ela sofre por antecedência, né? Até quando há um prenúncio de uma coisa boa acontecendo, ela tem medo, porque ela vive no medo, né? Porque é aquilo, né? O favelado, o pobre, ele tem medo até de sonhar, né? Porque a vida é tão sofrida, são tantas as aflições e os desafios diante da vida, que você tem até medo do que é bom, né? Por isso que da Venga, né, ali no gozo que ele chorava, né? Todas as vezes que eles tinham a relação, ele chorava. O gozo prazer que ela chama, né? Que ela gosta gozo prazer ou gozo pranto? Gozo pranto. Gozo pranto. É porque assim, ele está tão acostumado ao sofrimento que quando ele sente algo tão bom, né, uma sensação tão boa, ele chora. Porque ele fala, será que eu tenho direito a isso, essa coisa tão boa, tão gostosa que eu estou sentindo? Então, todas as vezes que ele sente algo tão bom, ele chora, né? Porque ele, de repente, ali se sente... não se sente no direito, ou sei lá, é tão emocionante sentir algo bom que ele chora, né? Eu interpretei dessa maneira esse gozo pranto do da Venga. E a Ana o tempo inteiro, né? A Ana o tempo inteiro, ela sempre sente esse medo, esse pavor, essa incerteza ali antes das coisas acontecerem. Ela não consegue receber essa coisa boa sem antes sentir medo, né? O que vocês acharam do Ana da Venga? Falo eu? Eu tô falando pra caramba. Pode falar, não, tá ótimo. Pode. Cada um se sente livre. Quando você sentir vontade de falar, tá, Gabi? Vem alguma coisa na sua cabeça que você achou quando leu, pode falar, Cida também. Pode falar. Eu falo pra caramba. Aí eu quero... Todo mundo aqui fala pra caramba. Assim, quando a gente tá falando... Ela já tinha começa o relacionamento, mas ela não vive um relacionamento livre. Ela não vive um relacionamento livre. Porque ela tem um homem que não é livre. A vida deles não é livre. Então, eles vão vivendo essa intensidade do medo, do que vai acontecer. Não é a liberdade assim, eu tenho o meu homem, eu tenho a minha mulher, eu vou poder viver uma vida tranquila, vou poder viver, como eles estavam no início, vamos colocar assim, eu vou poder viver a minha lua de mel. Na verdade, eles tinham o mel e o fel. E olha só que interessante que você falou, me fez lembrar, né, na favela, né, porque os dois moram na favela, e aí associar com a senzala, né, porque quem é livre morando na favela, né, o tempo inteiro você pode levar um tiro brincando no seu quintal, como o João Pedro, né, ontem mesmo um menino lá na Baixada Fluminense levou um tiro, né, então assim, a favela não seria a nova senzala? Sim. Se você não se sente livre. Mas o que a gente conversou no livro da Djamila, quando foi feito, e até uma live antes com o professor de história, quando a gente conversa sobre
o processo histórico de formação da sociedade, lá no começo do século passado, quando a derrubada do Morro do Castelo, em que as pessoas, com medo, né, vão se instalar no Morro da Providência, e várias incursões da polícia para quê? Porque a polícia ela vai proteger o Estado, e o Estado trabalha para a elite, né? Então tinha que proteger a elite. Então a gente vai nesse processo histórico, a gente vai buscando conhecer esse processo histórico, e a gente também discutiu o processo histórico da educação, porque tudo envolve o processo histórico da educação e todo o preconceito, o racismo que existe também nesse processo histórico da educação, e a gente vai entender essa nova senzala. Não é novidade. E quem mora na favela, eu acredito que viva esse medo constantemente, né? Você não sabe se vai ter se vão invadir, se vai haver uma invasão pela polícia, se vai haver brigas entre facções, né? Se vão bater na sua porta e vão te dar um tiro, como foi o... Posso falar esse spoiler? Não sei, para quem não leu. Né? Você não sabe se você vai estar comemorando seu aniversário como Ana da Venga, né? E você nem vai ter esse direito. Sim. Fala, Ana, você quer falar? Gabi, fala, Gabi, que você quer falar. Ana, olha a Ana, já passou na Ana da Venga. Quero falar? Então, a gente vê também que ela fica super surpresa com ele, né, chorando e tal, porque ele era o chefão lá e os amigos dele não gostavam dela. Então, eu vi num vídeo da Djamila, ela falando que Djamila não, da Conceição, ela falando que ela procura humanizar o bandido, porque é aquilo, a gente vê muito o bandido como o ruim, mas a gente não sabe a história dele. E também ela procura mostrar que o da Venga, quando ela fala que ele foi assaltar um político, então, assim, ele tem eu não sei. A ética dele, eu não vou assaltar o pobre, eu vou assaltar quem? O político, porque o político ele já assalta a gente tantas vezes, sabe? E então eu vi muito isso nesse conto, porque ela realmente fez a gente ver como é que é o negro, fez o negro da favela, o bandido. E eu vi muito. Posso pular para outro conto para falar? Ou pode, tem que deixar? Tem que esperar. Pode falar? Não sei se a Cida quer falar alguma coisa do conto Ana da Venga. Mas fala o que você linkou com o próximo. Eu quero falar assim sobre esse conto da Venga. Pode falar, Gabi. Não, pode falar, depois eu falo. Então tá. Nesse conto da Ana da Venga, eu vejo tanto o da Venga quanto a Ana representando homens e mulheres negros vítimas do racismo, vítimas da discriminação. Naquele momento em que ela fala do choro-gozo, a gente vê, a imagem que eu construí do da Venga é daquele menino que sofreu lá na infância, que não teve oportunidade, muitas vezes, de estudar. Volta à questão de que, muitas vezes, meninos e meninas negros cedo largam os estudos, tendem a abandonar os estudos para poder trabalhar, para poder ajudar a família. E, na situação deles de favela, pior ainda, porque a favela é um local, um local de moradia de muita brutalidade, né? A gente vai sempre ver isso. Tem uma parte no conto que me chamou a atenção, né? Que faz eu pensar dessa forma, é o fato de houve um assalto ao banco, e o caixa do banco descreveu o bandido exatamente como o da Venga. E como o Alan falou, a gente não conhece o outro, não se coloca no lugar do outro, mas julga. A polícia foi direto lá no barraco do da Venga. Por quê? A descrição
parecia com ele. Então, a pessoa não tem. Nós estamos sendo, o tempo todo, somos julgados. Ah, você é negro, você assalta, você é negro, você violenta, você... É tudo de ruim que existe na face da Terra. Então, todas as culpas recaem sobre você. Então, esse choro do Davenga me faz lembrar aquelas crianças lá, aquela criancinha lá no início que com certeza sofreu maus tratos, foi injustiçado. Eu não sei, como eu não o conheço, eu não me coloco no lugar dele, eu não sei o que levou ele a se tornar um bandido. Porque muitas vezes não foi uma escolha dele, foi uma imposição, infelizmente, da nossa sociedade. Então, o tempo todo, o tempo do homem, da mulher negra, é um tempo de luta contra o racismo, por mais que a nossa sociedade diga que não há racismo. Quando você fala, Vanessa, de liberdade, no dia 13 de 5 de 1888, nós tivemos a lei que libertava os escravos, mas isso nunca representou uma solução para a condição do negro. Por quê? Por conta do local de moradia, por conta da falta de oportunidade, ele está sempre preso, ele sempre, como é que se diz? Ele não tem a liberdade de ir e vir, ele não tem a liberdade de permanecer na escola, ele não tem a liberdade de ter os recursos que o Estado, enquanto organização social e responsável por toda a sociedade, não lhe devolve isso, não te dá o direito de usufruir dos impostos que você paga, né? Você tem uma lei que você é obrigado a tudo, você tem todos os deveres, mas e os seus direitos? O seu direito enquanto cidadão? O que a gente tem de volta? Então, o Alan falou muito bem sobre a questão da gente não conhecer o outro e a gente acaba perpetuando a continuação do racismo. Porque quando a gente passa a conhecer, quando a gente passa a se colocar no lugar do outro, a gente vai junto lutar com ele. Porque não adianta eu estar em um local privilegiado, porque hoje eu sou uma professora, eu estou trabalhando, eu estou bem, pronto, a minha situação está resolvida? Claro que não. Eu tenho os próximos, a minha próxima geração, eu tenho que trabalhar para ela. Não é só a minha geração familiar, minha geração sanguínea, mas todos os outros que passam na vivência comigo, eu também tenho que estar aí, como quem fala isso, eu estou lembrando aqui um verso do Carlos Drummond de Andrade, lá depois da Segunda Guerra Mundial, quando ele fala, vamos todos de mãos dadas. Nós precisamos, sim, estar de mãos dadas para poder caminharmos juntos e oferecendo, ou seja, estender a mão para o próximo, para aquela pessoa que está sofrendo por conta do preconceito, do racismo, da discriminação, seja o que for, porque essa é uma luta, não é só de uma minoria, é uma luta de todos, né? De todos. E assim, me lembra muito, Cida, né, a Gabi falou da humanização, a intenção da Conceição foi humanizar, né, o bandido, o chefe da favela, e quando a gente pensa em bandido, a gente fala, bandido, tem que morrer, só que a gente esquece que ele foi uma criança, né, que ele foi um bebê, ele foi uma criança, ele foi um adolescente, e onde estavam as chances para essa pessoa, né? Onde estavam as chances? Será que ele teve outras opções? Ou a única opção que ele encontrou foi ser o chefe do morro? E isso já me conecta ao próximo conto do Zuquerença, né? Que em busca de uma vida melhor, né? O pai a deixa em uma casa, né? E que nessa casa não era bem o que o pai achava que ia ser, e nem mesmo o que a do Zu achava que seria, né? E ela acaba aí sofrendo violências ainda menina. Né? Então, veja isso, gente. O pai, numa família pobre, leva uma criança para uma casa em busca de condições melhores, e quando chega a essa casa, ela sofre violências, né? Ainda menina. Então, olha isso, né? E o que restou a essa menina? E num ambiente que não oferecia
nenhum tipo de oportunidade para ela, porque eles chegam num ambiente que não sabiam exatamente o que era aquilo dali, aquela coisa da pessoa sair do interior em busca de uma vida melhor. Aí vem a questão da exploração da pobreza, né? O sonho do pai e da mãe, o pai e a mãe tinham uma boa intenção. Era o quê? Trazer a filha para a cidade grande para ela poder estudar, porque ela tinha o quê? Ela tinha jeito para o estudo, ela tinha facilidade com as letras. Então, vou fazer da minha filha uma letrada, uma pessoa alfabetizada, uma pessoa que vai ser diferente de mim e do meu marido. Essa esperança, foi com essas esperanças que eles vieram para cá. Só que chega um momento que não é exatamente aquilo. Aí, quando eu até cortei a fala de vocês, mas eu fiquei tão ansiosa com esse ponto, porque no livro Cor de Pele... Do Zuquerença, que você ficou empolgada? Estamos nesse, pode falar. Então, a do Zuquerenga, ela lembra muito. Vocês lembram? A gente lembra da Vanessa, Gabi, lembram da Laudelina Campos de Melo, que foi a que lutou pela história das mulheres, das domésticas. Tem uma parte que ela conta que ela começa assim: minha mãe, Maria Maurícia de Campos Melo, foi doada pela minha avó para a família Junqueira, que eram fundadores da cidade de Poços de Caldas, em Minas Gerais. Essa família tinha uma filha com deficiência. Ela era muito revoltada e batia muito na minha mãe. Ou seja, ela conta a história da mãe dela, que foi trabalhar como babá na casa desses Junqueiras, para poder... A menina era uma menina com problemas mentais. E até quando a menina foi para a escola, a filha tinha que acompanhar, ir para a escola junto com ela. E a filha, por conta dos problemas mentais, não aprendiam a ler. Quem aprendeu a ler mesmo foi a filha, a empregada, a negra. Mas o que aconteceu? Essa negra trabalhou em muitas casas de família, trabalhou na casa de família de Juscelino Kubitschek, e nunca perdeu a condição de escrava. Mesmo tendo passado a escravidão, a família, toda essa família em Minas, dominava, a família Junqueira dominava os negros. A qualquer mulher, qualquer pessoa negra. O pai dela trabalhou na plantação, no corte de árvore, ou seja, teve toda uma história. O que isso lembra da conversa do Zuquerença é que a menina, ela foi trabalhar em casa de família, só que peraí, que são muitas histórias. A Maria Maurícia de Campos Melo, ela conseguia gritar, conseguia brigar. Quando ela viu, uma vez a mãe dela foi presa, o que ela fez? Ela foi até o juiz, mas o juiz também era dono da cidade, mandava em todo mundo, mandou ela sair de lá, que senão ia mandar prendê-la, e ela foi em outras pessoas, até que conseguiu que soltou a mãe dela. Já o que isso tem a ver com o do Zuquerença? É aquela história das pessoas que saem do interior em busca de uma vida melhor. Só que onde é que do Zuquerença vai parar? Ela vai parar numa casa de prostituição. Ali ela é abusada. Depois que ela é abusada, ela ainda é explorada pela dona do prostíbulo. E dali ela permanece, quer dizer, ela veio para estudar, não conseguiu estudar, teve a sua infância roubada, porque desde muito criança foi escravizada. A mulher prometeu de colocar para estudar, mas não colocou. E quando ela se tornou mulher, que ela viu na prostituição uma forma de ganhar o dinheiro dela, o dinheiro foi para ela? Não. A exploração, a escravidão continua. A questão como eu falei, relacionei no outro ponto, a história está sempre se repetindo. A história da permanência. Se o negro não lutar, não gritar, não correr atrás, a história da escravidão ela vai permanecer.
ele vai estar sempre o quê? Preso a alguém que comanda, a alguém que explora. Então, é a questão de você ter que estudar, ter que correr atrás, ter, assim, autonomia para poder denunciar maus tratos, exploração, abusos, o que não acontece, que a do Zu Querença não teve oportunidade de fazer, né? Porque se ela fosse... Sim, restou a do Zu... Fala. Nada, sim. e nem sim, restou a do dela. Sim. Pode falar. E restou ela enlouquecer, né? E restou ela enlouquecer e morar nas ruas. E olha aí a história de vida, né? O que o Alan tem falado, né? Quem é que olhou para essa criança, para essa pessoa, para a Duzu, e quis conhecer a história dela, né? Quando a gente vê tantos mendigos na rua, eu sempre me pergunto, falei, gente, qual será a história desse mendigo? Eu fico me perguntando. Tem uma história por trás dessa vida, né? O que foi? Ele veio de outro estado, não conseguiu nada aqui, acabou enlouquecendo, né? Todas as pessoas que vemos, né? Ela acaba, acho que a Conceição de repente quis trazer isso, né? De a gente olhar para o mendigo, né? Como tendo uma história por trás. Né? E uma história nem sempre, ou melhor, acho que nunca, né? Não vai ser uma história feliz, não vai ser uma trajetória com uma história encantadora e não vai ser uma escolha morar nas ruas, né? Vai ser aí histórias parecidas com o do Zu. E aí a gente entra em Maria, vamos entrar em Maria, né? Maria aí, né? Conseguiu ter a oportunidade, né, de trazer os restos de comida da casa de sua patroa, né? Estava toda feliz por isso, né? Não teve ali o fim como o do Zu, não sei, também não teve oportunidades como o do Zu, né? E estava ali feliz com o resto da comida, levando para casa, né? E acaba sendo, mais uma vez, né? Assim como o Alan tem falado, eu acho que isso foi assunto aí, ou para Conceição Evaristo, do conhecer a história, né? O quanto as pessoas julgam pela capa, ou julgam sem saber o que está acontecendo, que é o que aconteceu com Maria dentro desse ônibus, né? Depois do assalto, por conhecer o assaltante. Ou seja, assaltante não pode conhecer ninguém, não pode conversar com ninguém. Bandido não tem vida, bandido é bandido e tem que morrer. Ele não tem uma vida por trás, ele não tem sentimento, ele não tem nada, ele é apenas um monstro. Né? É o que a gente entende do bandido. Ele é apenas um monstro, ele não tem filhos, ele não tem sentimentos, ele é uma pessoa ruim. Né? E a partir dessa conversa que ela tem com o assaltante, que era o pai do filho dela, né, de um dos filhos, ele sai do ônibus, ela é a única, né, uma das que não foram assaltadas, só que ela acaba tendo um trágico final, né? E eu terminei esse conto com um grande suspiro. O que vocês acharam do conto Maria? É com esse que eu quero ligar, do da Wenger. No vídeo que eu vi da Conceição, ela falou que o negro tem aquela visão do negro como objeto, como não tem um sentimento, ele sente menos dor do que o branco. Ela falou isso no vídeo que eu vi. E eu vejo que por ela conhecer o marginal, ele roubou todo mundo e ele pegou objetos das outras pessoas. E o que diferencia ele das pessoas que estavam lá no ônibus que tirou a vida da mulher? Ou seja, por ela ser negra, por ela conhecer o marginal, eu poderia ter tirado a vida dela. Eu sou muito pior do que o próprio marginal que roubou um objeto meu, por ter tirado a vida dela. Então é aquilo, a vida negra ser insignificante. Por ela não me fez nenhum mal, mas ela conhecia quem tirou um objeto meu, que eu poderia ir lá na loja adquirir outro. Então eu tenho todo o direito de acabar com a vida daquela mulher, e ela não tinha filhos, e ela não tinha nada. E o cara também não tinha filhos, não tinha nada. Eu achei esse conto muito, para mim, foi mais forte. Para mim também foi bem triste. Eu terminei ele assim, falei, não acredito nisso. Eu não quis acreditar, sabe, que acabou daquele jeito. Eu fiquei decepcionada com o ser humano,
né, do que o ser humano é capaz. E me lembrou também a história do George Floyd lá nos Estados Unidos, né? Verdade. A pessoa, ele não teve tempo de se explicar. Maria não teve tempo de se explicar, de falar não. Verdade. Ninguém assim, viram, como você falou muito bem, julgaram pela capa. Né? E o motorista também, ninguém levou em consideração a voz do motorista. Então, está todo mundo muito voltado para si. E não com aquela pelo menos, vamos ouvir o que ela tem para explicar, vamos nos colocar no lugar do outro. Ele tem o direito de falar, ele tem o direito de se defender. Mas como era negra, era uma mulher, ainda pior de tudo, lembramos que a mulher negra ela sofre a discriminação muito mais vezes. Primeiro, por ser mulher, por ser negra e por conta da condição social também, né? Então, olha o quanto a Maria estava em desvantagem. Sim, e é um corpo, né? E o corpo negro, né? O corpo da mulher negra é muito invadido, que ele não tem o direito de escolha, né? E aí a gente vê isso, eu já puxo aqui para quantos filhos Natalina teve, o quanto ela se sente invadida, né? E apesar de ter sido fruto de uma violência, o único filho que ela aceita, que ela conta, né? Que teve, foi um filho fruto de uma violência. E aí a gente fica a pergunta, né? Quantos filhos Natalina teve? O que vocês acham? E o que o Alan tem a dizer? Posso voltar um pouquinho? Posso voltar um pouquinho? Vai nesse apressado, né? Não. É que eu fiquei quieto. Aí é o seguinte, ainda com a Maria, a gente estava falando do conto anterior da menina e essa sexualidade precoce, né? Isso é um problema seríssimo que acontece no país, é histórico, essa sexualização precoce. E vem aqui Maria, e aí vem os insultos. Aquela puta, aquela negra safada estava com os ladrões. Negra safada, vocês estão falando da capa. E as pessoas... Eu, na semana passada, falei do youtuber, né, que tinha o sonho de ser blogueiro, coloca o que ele... Rapidinho, né? Coloca que ele tinha vontade, colocou os lugares de Nova York, e as pessoas não viram ali o futuro blogueiro de viagens, mas viram a cor da pele. Então, não sabia que gorila sabia voar, não sabia que macaco sabia falar inglês, enfim, foram esses insultos. E aqui vê aquela negra, já vão olhando a cor, ela aparece antes do ser humano, né? Agora eu ia falar outra coisa. Ah, sim, só uma coisa que eu levantar, já estão levantando, a questão do ministro da Educação. É bem rápido. Ele cometeu erros, como outros cometeram, né? Aí tem uma advogada branca que foi orientanda do Sérgio Moro, cometeu plágio e nada aconteceu. A própria Dilma também plagiou. Só que ele plagiou, cometeu erro, só que tem um agravante. E você já deve saber qual é o agravante desse ex-ministro, o último ex-ministro da Educação. É a cor da pele dele. Esse foi o agravante. Então, ele foi limado. A gente precisa... quando até a professora comentou, dizem que não há preconceito. A gente precisa... Quando a gente tem essas leituras, a gente começa a perceber, né? Nós começamos a perceber que há realmente. Eu também já tive esse discurso. A questão não é o preconceito contra o negro, mas é o preconceito contra o pobre, aquela coisa toda. Eu também já tive esse discurso, que é um discurso ignorante, porque eu lia pouco sobre o assunto. Por isso, quando a Gabi está aí participando, lendo, e outros alunos estão participando e lendo, isso começa a abrir a cabeça. Isso começa você olhar para outros lados, você começa a ter outras percepções. Esse momento aqui é tão especial para mim, e é tão especial discutir esses assuntos que tratam da minoria, entre aspas, porque o negro não é minoria, no Brasil é a maioria,
mas é tratado como minoria por conta do preconceito. Como a comunidade LGBT é tratada como minoria, mas o preconceito. Quando a mulher, historicamente, e outro dia eu estava refletindo também sobre a mulher na Bíblia, por exemplo. A mulher na Bíblia, como vai Raabe, era a prostituta, mas o homem era o herói. A mulher vem a maternidade, eu tenho que sofrer para conquistar. O homem é o engrandecer, é o rei, é o que comandava, é o que escravizava e é o que leva os louros. E a mulher só leva o louro pelo choro, pelo sofrimento, pela maternidade. Claro, gente, eu não estou aqui criticando a Bíblia, pelo amor de Deus, não vai vir chuva de críticas. Não é isso. Mas a gente precisa ter uma crítica também em locais que não há crítica. A gente precisa criticar, porque a gente só vai vencer o preconceito, o racismo, quando a gente começar a invadir setores, leituras que pouco são invadidas por conta de uma tendência, não, isso aqui vai me atingir de alguma forma, eu também meio que concordo com isso. A gente precisa criticar. Isso faz parte do posicionamento. Essa palavra que eu falei tanto no livro da Djamila, e eu falo aqui, é o posicionamento. Quando você se posiciona e não fica só naquele discurso de não, mas eu não sou racista, minha esposa é negra, meu amigo é negro, eu não sou racista. Não, por que eu não sou racista? Aliás, eu sou, por conta do racismo histórico, isso foi explicado na live passada, eu sou, mas se eu sou, como é que eu me posiciono para lutar contra isso? Como é que eu me posiciono a favor dessa mulher que estava no ônibus? E essa mulher representa quantas mulheres nesse país? Né? Perfeito. Muito bom, Alan. E eu acho que você já entrou no conto de Natalina, né? Porque a Natalina, ela escolhe ter um filho, né? E aí a gente vem a questão, né? Os homens, eles escolhem, né? Eles largam os filhos, né? Eles não geram, né? Mas mas fez ali o filho com a mulher e escolhe não ser pai. E Natalina escolhe não ser mãe, né? De três crianças que ela teve, né? Só o último que ela escolhe ter. E eu acho que é aí que a Gabi fica um pouco confusa. Por que ela escolhe ter o filho justamente a partir de um estupro? Eu quero ouvir muita interpretação da professora Aparecida sobre esse texto, sobre esse conto. Conte-nos o que você entendeu, Cida? Olha, na verdade, ela escolhe como ela mesma dá a resposta. Ela escolhe porque aquele ali, ela matou o pai dele. Ele é um filho que não vai ter cara para ela, porque ele não lembra ninguém. Os outros todos lembrariam os pais. O fruto do estupro, ela matou. Então, pelo menos, deste, ela está livre, mas dos outros, não. Na verdade? Foi isso. Então, eu cheguei a falar isso para a Vanessa. Então, é como se ela ali, no momento que ela mata o violador dela, o que ela faz? Porque os outros todos, ela quis ter uma relação com os pais. Este ela não quis. Então, nesse, ela se libertou. Ela, aí, entre aspas, foi a heroína, porque ela teve uma atitude. Aquele ali não vai subjugá-la, não vai colocar ela na condição de maltratos mais. Ela não vai precisar viver com ele, depender dele para nada, porque ele acabou. Então, e assim que alguns daquele algoz. E é assim que alguns pais fazem, né? Alguns homens fazem assim com seus filhos. Ela fez eu exatamente. Eu tô rindo, mas é de nervoso. Eu acho que nessa personagem, a Conceição aflorou um pouquinho, um tiquinho, muitas vezes, do pensamento machista da mulher. Ela viu a mulher ali no lugar do homem, representando aquilo que ela vivenciaria, que outras mulheres já passaram, que ela não ia precisar passar. Verdade. E aí acho que ela começa a traçar aí, Cida, a escolha da mulher, né? E Natalina, ela escolhe não ter os 3 primeiros
e escolhe ter a quarta, né, o quarto filho. E aí, em Beijo na Face, a mulher também, né, apesar de estar presa ali naquele relacionamento, né, que começa a ser abusivo, né, ela só consegue se libertar quando ela encontra o verdadeiro amor, que o verdadeiro amor é um amor, né, igual a ela, uma mulher, né? Então é um conto lésbico nesse livro, que ela traz em Submissas Lágrimas de Mulheres um conto lésbico também. E ela traz esse Beijo na Face como um conto lésbico. O quanto a mulher, né, se sente na obrigação em manter uma relação hétero, né, quando ela é homoafetiva, né? Quando ela sempre tinha atração pelo mesmo sexo. E aí ela fica ali presa naquele relacionamento abusivo ainda por cima, né, um relacionamento abusivo, e acaba se libertando. Aí, no final, ela consegue se libertar, não sei se por completo. Alguém lembra de algum detalhe que não seja por completo essa libertação dela? Acredito que não, porque o ex-marido, ele ainda vai oprimir, ameaçando tirar os filhos dela, até mesmo a filha que não é dele. Então, ela vai estar sempre com medo, correndo dele por conta dos filhos, porque tá tudo bem, ela não está mais com ele, mas em compensação, ela corre o risco de perder as crianças. É o que acontece muitas das vezes, toda vez com a mulher. A mulher está sempre carregando, é como se é uma culpa que ela tem que carregar por fazer uma escolha. Eu lembrei das conhecidas, das pessoas que se libertam de uma relação, que quando ela não sofre feminicídio, acontece o quê? De fazer aquela... é um tipo de violência que fala... Quando você ameaça a mulher, você prejudica a mulher, ou a mulher também faz... tem um termo jurídico que fala, não sei se o Alan consegue me lembrar aí, que é quando você usa os filhos para afetar o outro. Não sei o que parietal, uma coisa assim. Aí eu vejo aí, quer dizer, na verdade, então a felicidade não está completa, ela não está livre, porque ela não ama o ex-marido, ela se libertou, tá, entre aspas, né? Porque ela vai viver a relação que ela quer viver, mas, no entanto, ela não pode se entregar de corpo e alma à felicidade, porque ela não pode, ela ainda está presa a ele com relação aos filhos, ele sabe o endereço dela, ele está ameaçando ela de morte, ele ameaça tirar os filhos, então o tempo todo ele está ali, rondando. Sim, parece que tem o ser humano, tem umas pessoas que não gostam da liberdade do outro, né? Não gostam de ver o outro feliz. Eu acho que esse marido é bem isso, né? De repente ele encontrou ali nesse abuso, né? Nesse controle, tentar segurar o que já não rolava mais, né? De repente nesse relacionamento já não tinha mais amor, já não tinha mais nada, e ele falou assim, não, vou fazer de tudo, vou investigar onde ela está, né? Para que eu consiga segurar essa mulher para mim, né? A posse. E aí fala muito, né, da violência que a mulher sofre, né? Ele ameaça de morte. Olha que sério isso, né? E quantas mulheres não vivem relacionamentos assim agora, nesse momento, né? Não estão sendo ameaçadas, não estão apanhando nesse momento e ficam ali por medo, às vezes os filhos que prendem, né? Aquela mulher, aquele relacionamento, a sociedade, porque como é um conto lésbico, né? Tem a questão da sociedade também, e aí ela encontra uma tia maravilhosa que acoberta esse amor, né? Que deixa ela usar a casa para ter esse amor dentro de casa. Então, assim, acho que ao mesmo tempo que ela tem um marido como um monstro aí, né, da vida dela, ela tem a tia como um anjinho para ajudá-la aí a ter esse amor, né, que ela encontrou, né, um amor homoafetivo. E uma parte que me chamou muita atenção foi que essa daqui, ó, ela fala assim, como equilibrista, porque ela foi ao circo e ela gostava de ver, né, o equilibrista, e nesse dia era uma mulher que fez o quadro, né, do equilíbrio ali. Aí ela fala, como equilibrista, ela mesma sentiu um gosto de morte na boca, mas logo se recuperou, mordendo novamente o sabor da vida.
Então a gente vive, né, nesse equilíbrio, a gente vive ali entre o tô feliz, tô triste, a gente não tá triste o tempo inteiro, a gente não tá feliz o tempo inteiro, a gente não tá bem no relacionamento o tempo inteiro, só que tem que ter cuidado com esse relacionamento, quando ele ameaça de morte, quando ele bate em você, quando ele tira a sua liberdade, né? A gente tem que ter muito cuidado com isso. Vou fazer minha última participação, pode? Pode. Pode, depois tem que sair correndo. Professora, Coitada, é verdade. crime de alienação parental. É o nome do crime. E sobre o... Nessa semana, um técnico de futebol deu uma entrevista a uma rádio, Campinas, São Paulo, falando sobre toda a questão do futebol, enfim. Só que ele foi extremamente infeliz, porque ele corre no machismo. É algo que acontece muito nesse país, é algo que acontece no conto. Ele falou assim, todo esse problema que está acontecendo, as pessoas em quarentena, e eu já tenho amigos que bateram em suas mulheres, bateram em seus filhos, e o futebol, de repente, vai vir para mudar isso, para aliviar. Se eu tivesse oportunidade, estivesse com ele, eu falaria assim, olha, o remédio para os seus amigos não é o futebol, é a cadeia. Porque a gente se usa várias desculpas para perpetuar o machismo. E a gente está falando aí da mulher. Ah, o cara está aqui, está estressado, eu vou bater na minha mulher. É o meu bonequinho. Não é isso? Então, para isso, esse tempo acabou. Esse tempo acabou. Esse tempo precisa acabar. Esse tempo em que a mulher era tratada como capacho e o Estado não fazia nada, ele está acabando. Apesar da gente ainda ter um crescimento no feminicídio, na agressão do homem em relação à mulher, mas essa luta ela só aumenta e ela precisa aumentar mais ainda. As pessoas precisam se engajar. O homem, ele precisa começar a controlar suas emoções, seus impulsos violentos. E se ele quiser realmente estiver muito nervoso, pega a cabeça e bate na parede. Ele não precisa bater na mulher dele, bate com a cabeça dele na parede, vai passar rapidinho, porque ele vai sentir dor. Então a gente precisa acabar com esse discurso. Ah, ele estava nervoso, bateu na mulher porque ele estava nervoso. Não. Ele bateu na mulher porque ele é violento. O homem que bate mulher, ele é criminoso. Tá? Então, esse discurso totalmente reprovável, o que essa mulher passa, muitas mulheres no Brasil estão passando pior nesse momento. Aliás, pior, é um erro de português aqui, né? O que essas mulheres estão passando agora está sendo intensificado por causa da quarentena. Mas quarentena não é desculpa para violência. Exatamente. Então fica essa mensagem aí na nossa primeira live sobre o livro Olhos d'Água. E queria a última palavrinha de Cida, de Gabi, sobre o livro. O que a Gabi está achando? É a primeira vez que a Gabi lê, né? Gabi Conceição Evaristo. Sim. É a primeira vez. O que você está achando de Conceição, da escrita dela, dos contos? Então, primeiro eu tenho que falar que você falou sobre esse conto, Olhos d'Água, que ela meio que se libertou por estar com uma mulher e coisa e tal. Então, aqui eu vi, tem uma parte que ela fala que lembra que foi feliz com o marido durante um tempo. Então, eu não vejo muito essa mulher como uma mulher lésbica, mas sim como uma bissexual. E eu acho que isso dá uma certa visibilidade a quando eu já escutei isso. A mulher ou o homem casou por tanto tempo com uma pessoa do sexo oposto e agora, depois de velho, resolveu se relacionar com uma pessoa do mesmo sexo, sem vergonha, blá, 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 blá. Então, eu vejo que esse conto dá uma certa visibilidade à bissexualidade. E eu vejo essa mulher como bissexual, enfim, é isso. E eu achei eu tô achando muito legal e tá abrindo muito o meu olho.
Porque eu realmente tinha muito esse pensamento de, tipo, bandido tem que morrer. Eu falo, assim, faz mal pro outro, tem que, entendeu? Eu tinha muito esse pensamento. Agora eu tô vendo que não, a pessoa tem uma vida e nem sempre a pessoa escolhe isso. Às vezes é as circunstâncias que tornou isso. Então, essa oportunidade está sendo ótima para mim, que eu tô vendo o racismo mais escancarado, né? Que, como eu já falei, como branca, eu não via o racismo, porque eu nunca vivi na pele. Então, essa invitação é muito boa. Cida, quer falar considerações finais? Quero fazer minhas considerações finais aqui. É que o que eu pude perceber com relação a esses contos, todos os que eu li até aqui, a ligação entre eles, temos 2 elementos de ligação aí. Primeiro, por as protagonistas serem mulheres, né? E outra coisa também, em todos eles nós temos uma constante. O Alan mostrou aí para a gente a questão da violência, né? A violência perpassa por todos eles. Eu fui lendo e fui analisando, fui vendo, e, meu Deus, além da discriminação, além de tudo, além das protagonistas serem mulheres, a gente tem aí ainda a questão da violência. Bom, mas a minha consideração final em relação a toda essa problemática, toda essa questão, enquanto leitora, enquanto educadora, é que com um evento como esse, pandemia de leitura, discussões sobre a leitura, ler para discutir, a gente está no caminho certo. Sabe por quê? Quando a gente conhece, quando a gente lê, quando a gente tem essa oportunidade de conhecer, a gente acaba tendo uma responsabilidade maior, porque a gente vê que a gente não pode parar aqui, a gente não pode nunca parar de lutar, independente de ser negra, de ser branca, ser professora ou não, na sociedade brasileira, no mundo inteiro, acho que a gente é um momento de luta. A gente tem que conscientizar as pessoas, eventos como esse estão nos conscientizando de que a gente está o tempo todo lutando para a gente poder sobreviver nessa sociedade que está tão, tão difícil, tanta, a gente falou aí de humanização, de tanta, vou usar um termo aqui, que enquanto professora de português eu não deveria usar, mas há uma desumanização muito grande, a gente precisa modificar isso. E não adianta você só dizer, é preciso a gente o quê? Se posicionar. E a gente só se posiciona aí, Alan, sua palavra. Quando a gente se torna pessoa crítica. Então, olha, eu acredito que, tenho certeza que lá na frente isso vai fazer um bem muito grande para esses jovens, como a Gabriela que está aí. A Gabriela está aqui toda semana. Olha o quanto ela está ganhando, quanto essa menina está crescendo, para que ela lá na frente, a palavra dela lá na frente vai ter um valor muito grande, porque ela está vivenciando tudo isso, ela está experimentando esse papel dela de crítica da nossa realidade. Então, ela não está na sociedade como simplesmente uma observadora. Ela é protagonista, ela está construindo a história dela e da futura geração. Tá? Porque ela está aqui, ela está pensando, ela está discutindo, ela está aprendendo a se posicionar, a dialogar. Então, ela vai ser aquela pessoa, aquela mulher lá na frente, não vai ser submissa. Ela vai saber a hora certa de falar, a hora certa de agir, e é o que a gente quer, assim, é o que eu desejo para todo mundo, que esses momentos dá oportunidade para ela disso lá na frente, daqui para frente. Gabriela não é uma menina que vai abaixar a cabeça para tudo, ela não vai ser, não vai ser igual a do Zu. Não, a vida é essa, é assim que eu vou viver, então é isso que sobrou para mim. Ela vai dizer, não é isso que eu tenho direito, não, eu tenho direito a muito mais. É o que a gente quer. Com certeza, Cida. Né? Com certeza, já enxergo a Gabi dessa maneira, porque assim, tudo que eu reivindiquei na minha vida a meu favor, até hoje, né, até quando eu era mais nova, foi devido à leitura.
né? Eu sempre gostei de ler, então eu sempre pude reivindicar tudo que acontecia que estava contra mim, né? Através das palavras, sempre eu consegui o que eu quis, né? Posso não ter alcançado milhões e nem nada muito, sei lá, brilhantismo, mas para mim, enquanto pessoa, eu alcancei muita coisa, né? Através das minhas palavras, tanto falando quanto escrevendo. Então, a leitura realmente é a solução de muitos problemas da nossa sociedade. E eu queria só agradecer a professora Maria Isabel, que foi a primeira a comentar aqui hoje, é a Bebel. Oh, ela é muito fofa, ela é professora lá na PUC Rio, né? Ela faz parte do NEP, o Alan. Aí ela falou que não conseguiu assistir, que estava em uma outra reunião, mas com certeza ela vai assistir posteriormente, né? A Verônica maravilhosa, falou: Cida é maravilhosa. E aí a Verônica falou: viva cada Vanessa e cada Cida. E eu digo: viva cada Verônica, que Verônica trabalha no ensino fundamental, no 9º ano, com esse livro Olhos d'Água. Ela trabalha na sala de aula com esse livro, com esses contos. Viva Verônica, por favor, incrível, escritora, já esteve aqui conosco, e pessoa maravilhosa, profissional incrível, escritora incrível. Minha mãe, que sempre está presente também, ajudando a filha, claro, e ela pediu hoje, minha mãe falou: manda para mim o livro que eu quero ler. Aí eu mandei para ela o livro, para ela ler. Espero que tenha começado, hein, mãe? É para ler dessa vez. Minha amiga Márcia, que também está sempre aqui apoiando, tá? Obrigada, Marcita. E olha que essa pessoa eu não conheço, é a Maria Conceição da Costa. Ela escreveu assim: maravilhoso, estou amando, vou querer ler o livro. Olha isso, gente. Minha irmã, Vanessa. Ai, que linda! Minha irmã, Maria, obrigada. E aí, ela vai ler? Eu vou mandar para ela. Olha só, a Verônica falou viva para mim, viva para você, mas, gente, não podemos deixar de dar um viva especial para a Gabi, um viva especial para o Alan também, com esse discurso tão grandioso. Alan, que benção ter você participando. Falando, porque a gente precisa também de ouvir os homens, né? Não é essa coisa de... não, o homem, quando fala, quando tem essa educação, essa formação que o Alan fala, tá aí o quê? A grandiosidade da importância do debate. Com certeza. Gente, eu digo muito, o intuito desse Clube do Livro é que nós possamos aprender juntos, né? Ninguém chega aqui moldado, e a gente chega aqui para ouvir do Alan, ouvir da Gabi, ouvir da Cida, o que eles perceberam, e a gente vai falando: caramba, não percebi isso. Olha o quanto a gente aprendeu hoje, em 1h30, menos de 1h30. A gente aprendeu tanta coisa, e é isso que me move, é isso que nos move em ler mais livros. E desde que a gente começou a pandemia, Cida, esse já vai ser o 3º livro que a gente lê. Eu não tinha lido nenhum livro esse ano, e já estamos caminhando para o 3º livro lido, né? Menos de 3 meses. E eu peço assim, nós, desde o livro passado, estamos lendo autoras negras, né? E o quanto vocês são essenciais, né? Porque se não fosse pela escrita de vocês, né, nós não conheceríamos esse lado, né? O lado de vocês, né? O outro lado da história, né? A gente sempre escuta ouvir as histórias dos brancos, né? Dos europeus, e a gente nunca escuta, nunca lê o que foi escrito por vocês. Então, é muito importante essas leituras de autoras negras, e aí Conceição está bombando, ainda bem, né? Antes tarde do que nunca, porque tarde, ela está bombando tarde, né? Djamila também aí bombando, e incrível ver essas mulheres contando essa história tão importante para o Brasil, né? E eu quero agradecer muito, eu nem sei como agradecer vocês, Cida, sua fala foi incrível, Gabi maravilhosa, Alan incrível, nem sei como agradecer vocês, e estamos aqui hoje, vamos estar semana que vem, vamos continuar com força. Eu nunca peço para a gente tirar foto. Vamos tirar uma fotinha, mostrar o livro assim, tirar um print? Vou tirar um print. Vai, faz assim para tirar. Cadê o seu celular? Seu celular, Gabi, a capa. PDF nele, pera. Vai, Alan. Tá no grupo, é porque eu leio. Então, sorri. Ô, Cida, seu rosto não está aparecendo. Aí, vai, Alan, cadê o seu? Tá procurando? Aqui, tô. Ó, enquanto eles procuram, eu quero pedir que vocês vão lá no Instagram,
Pandemia de Leitura, não deixem de curtir, tá? Seguir o perfil, aqui também no Facebook, não deixem de curtir, de seguir, de ver as postagens, curtir para ajudar o nosso conteúdo, tá? Vai, Alan tá procurando. Tô achando, vou falar de novo. Aqui. Desculpa. Foi bom que... Vanessa, só aproveito para agradecer o convite. Tá? Foi um prazer participar. Você diz não sabe como agradecer. Pelo contrário, eu que agradeço por poder participar, tá? Gente. Ok, vou fazer assim, ó, um olho. Foi, Elan? Peraí. Vai. 1, 2, 3. Foi. Gente, eu amei esse encontro. Ai, cara, todos são maravilhosos. Todos foram maravilhosos. Eu nem acredito que a gente teve tanta gente importante aqui na pandemia de leitura já. Miriam, Verônica, Carla Quintanilha, Fábio, Cida. Gente, tá muito chique esse trem, né? Caramba! Né? Gabi sempre presente. Alan, olha que honra. Eles sempre estão aqui, gente. Eles fazem toda a diferença também nesses nossos encontros. Um beijo. Semana que vem... Que é um prazer inenarrável. Inenarrável. Olha só, esqueci de falar. Semana que vem a gente termina esse livro, tá? É a última live sobre esse livro. E aí ficaram 9 contos. Mas assim, é tão bom de ler, é tão rápido. A gente vai lendo tão rápido que eu acho que vai ser tranquilo. Sobraram 9 contos para a gente terminar esse livro, tá? Então, semana que vem... Que conta foi essa que você fez para dividir isso? Pois Sobrou 9 para ler? Sobrou 9. Eu sou das letras, não sou das exatas. Nossa, demais. Vanessa, essa foi uma conta bem... Vai aprender rapidinho, Gabi, porque os próximos... Mas não é nem o problema de ler, o problema é a discussão aqui, né? Como é que a gente vai... Quanto tempo que a gente vai ficar falando de 9 contos, Vanessa? Eu tentei correr aqui com 6, tentar, né, linkar. Imagine 9, mas vai dar certo, a gente vai conseguir. De repente linkar... Foi bom a corrida de hoje. Faz assim, procurem, quando vocês lerem, já ir pegando assim o que há de comum entre eles e já mata logo ali no começo os 3 primeiros contos, tal, mata ali e depois pega o que há de diferente entre eles. Isso, que a gente vai linkando, né? De repente eu linko 2 de uma vez só para a gente tentar falar sobre todos. Hoje a gente conseguiu passar por todos os 6, foi muito bom. Beijo, gente, boa noite. Até semana que vem. Boa noite a todos.